Nós vamos falar hoje aqui a respeito daqueles que percorrem terra e mar para fazer um prosélito, isso é, para fazer uma religião. E depois de feito, torna os tais 2 vezes mais condenados do que eles mesmos. Então, note bem, nós estamos aqui nos referindo àqueles que nos enganaram e continuam enganando as pessoas. Então, note bem, vamos ler aqui o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Jesus disse, olha o que ele falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os ter feito, os fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso é, na tradução do Novo Mundo fala: os fazeis 2 vezes mais filho da hiena do que vós. Aqui está referindo a alguém que anda de casa em casa, em todas as nações, percorrendo as nações e ainda se gabando de que está seguindo a palavra de Deus por andar pregando de casa em casa. Porém, estão apenas iludindo e tapeando as pessoas, procurando fazer uma religião à custa das pessoas. Prosélito é uma religião. Mas depois de os ter feito, torna-os mais condenados do que eles. Por quê? Porque uma pessoa sai de uma igreja, vai para essa igreja, nós estamos aqui referindo a torre de vigia com a sua turma, que vive enganando as pessoas das nações, de porta em porta. Por que torna os tais 2 vezes mais condenados do que eles? Por quê? Porque as pessoas estão nas suas igrejas, note bem, elas, para estar em comunhão com Deus, precisam participar na ceia, precisam participar comendo do pão e bebendo do vinho, que simboliza o sangue de Cristo. Porque Cristo diz: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Portanto, para nós ter parte com Cristo, o seu reino, é preciso comer do corpo, que é o pão, simbolicamente, que é ministrado na ceia, e o vinho, que representa o sangue de Cristo. Mas a torre de vigia, os seus adeptos andam de casa em casa, desviando as pessoas das suas igrejas para ir para reunir com eles, mas depois torna os tais muito pior do que antes, porque assim como os adeptos da torre de vigia não participam na ceia, não comem do pão e nem bebem do vinho, os outros também que vão lá não podem participar também. Portanto, não tem parte no reino de Deus essas pessoas que não comem do pão e nem bebem do vinho. Portanto, vivem de casa em casa, enganando as pessoas. Portanto, além do mais, veja bem, as pessoas que sabem e creram em Jesus Cristo, sabem que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é o Pai da nossa vida eterna, conforme está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Mas quando vai para lá já aprendem que Cristo não é Deus e que tem que ser testemunho de Jeová, sendo que o próprio Cristo, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele diz: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Mas esses enganadores andam de casa em casa, tapeando as pessoas para ser testemunha de Jeová, sendo que o próprio Cristo disse que era para ser testemunha dele. Portanto, percorrem a terra e o mar para fazer uma religião, fazer um prosélito, que é uma religião. Mas depois de os haver feito, tornam os tais 2 vezes mais filho do inferno, ou filho da hiena, do que vós. É esse o trabalho que a torre de vigia, com a sua turma,
fazem de casa em casa, assim como me enganaram, mas eu saí fora, porque eu sou de livre-arbítrio. Deus me deu a oportunidade de escapar desta teia de aranha. Portanto, além do mais, vejam bem, a Bíblia nos deixa claramente que o texto de Mateus 28, 19, Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo o dicionário, ali está falando de 3 seres, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo o dicionário, ali está realmente uma trindade. Apesar dos pagãos ter criado, Satanás ter usado os pagãos para criar uma trindade pagã, contudo, nem por isso nós vamos agora desfazer da palavra de Deus, conforme faz os adeptos da torre de vigia. Esses que estamos falando que andam de casa em casa, percorre terra e mar para fazer um prosélito e depois deixa as pessoas blasfemando contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu tenho visto alguns adeptos da torre de vigia, quando eu pergunto se eles acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, alguns respondem: eu como vou acreditar em três deuses? Portanto, é uma obra idêntica com essa declaração de Mateus capítulo 23, versículo 15. Percorre terra e mar para fazer um prosélito, depois de feito, deixa as pessoas pior do que antes, mais condenadas do que eles. Isso aconteceu comigo mesmo, quando eu participava da ceia da igreja que eu pertencia. Fui durante 9 anos como adepto dessa seita, e lá me colocaram em vários departamentos, e eu recusei algum quando descobri o erro da torre de vigia. Portanto, eu me decepcionei quando cheguei lá, vi que ninguém participava na ceia, nem comia, não participava comendo do pão e nem bebendo do vinho, porque alguns têm até a coragem de falar que os verdadeiros filhos de Deus são 144 mil, então eles não são filhos de Deus. Eu me considerei como filho de Deus, por isso saí fora desta laia enganadora, mas andam de casa em casa, com sermões decorados sem saber o que estão falando, só para fazer a cabeça dos adeptos, das pessoas, como fizer a cabeça delas. Portanto, esta é uma obra maléfica que é feita percorrendo as nações de casa em casa, e ainda usando texto e mais texto de Atos capítulo 20, de Atos capítulo 5 e de Mateus 28, 19, só para atribuir assim a eles o título de discípulo de Cristo, sendo que eles não são apenas testemunhos de Jeová. Jesus deixou bem claro em Mateus 28 e 18 que ele havia recebido todo o poder no céu e na terra do Pai. Portanto, ele recebeu o poder para ser o nosso Deus, o nosso advogado, Pai da nossa eternidade. Portanto, testemunha nós temos que ser dele, não de Jeová, porque o próprio Jeová deu essa autoridade para ele. Portanto, esta é uma obra maléfica que é feita de casa em casa para iludir e tapear os menos esclarecidos, até que numa oportunidade as pessoas conseguem escapar dessa teia de aranha, dessa laia enganadora que vive percorrendo a terra e ainda se gabam dizer que estão em todas as nações. É claro, está cumprindo aqui mesmo. Aqui está falando, olha, ai de vós, fariseus, escribas fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar, a terra, e para fazer um prosélito, e depois de teres feitos, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É claro que essa palavra inferno, nessa tradução, está errada, a palavra correta é Geena. Quer dizer, depois de atrair as pessoas, iludir e tapear as pessoas de outras igrejas, faz com que as pessoas fiquem
condenada à destruição eterna, porque começam a blasfemar contra o Espírito Santo, como eles mesmos fazem. Começam a falar que Jesus não é Deus. Participa de uma congregação que não pode comer da ceia, nem comer do pão. Então, o que é? A igreja é o corpo de Cristo. E aquele que não comer e não beber, Cristo falou, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Portanto, esta é realmente uma obra maléfica que é feita pela Torre de Vigia, com seus milhões de adeptos, que cumpre exatamente a profecia de Mateus 23, versículo 15. Jesus deixou bem claro isso aqui. Portanto, seja precavido, não caia nessa teia de aranha. Lembre-se que nós não podemos voltar para trás, temos que ir para frente, porque Provérbios 18:4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Mas quando a pessoa volta para trás, ele que participava na ceia não pode participar mais. Ela que acreditava que Jesus era o Deus forte, o Pai da eternidade, como está em Isaías 9:6, agora passa a não crer mais. Aquele que acreditava no Pai, no Filho e no Espírito Santo, agora passa a não acreditar mais. É claro que está em estado de blasfêmia. E além do mais, é uma organização mentirosa de falsos profetas que anunciaram o fim do mundo. Várias vezes não aconteceu nada. Você que é adepto dessa organização, seja sincero, não caia no engano dos homens, aceita a repressão, mude de vida, dá meia volta e saia fora desses enganadores. Você mesmo não tem comunhão com Deus se não participar na ceia. Nós não podemos ter comunhão com Cristo. Cristo falou, aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Não terá nenhuma parte no reino de Cristo essas pessoas que não comem e nem bebem do seu sangue. Não comem do seu corpo e nem bebem do seu sangue. Isso é nos emblemas da ceia, que não participa por questão de estar seguindo filosofia humana, deixa a palavra de Deus de lado. Portanto, essa é uma mensagem séria para denunciar esses enganadores que me enganaram durante 9 anos. Muito obrigado.